Sou o professor Rogério Piccoli, do Departamento de Filosofia e Métodos da UFSJ e professor responsável pela disciplina Filosofia Política 1 no curso de licenciatura em Filosofia modalidade à distância. O nosso encontro de hoje é para a gente conversar um pouquinho sobre a seção 1.5 do capítulo 1º do livro Filosofia Política 1, de autoria do Selvino Asman e do Volpato Dutra. A ideia aqui é a gente falar um pouco, né? Essa seção 1.5 fala sobre os temas básicos da República, a interpretação que os autores oferecem do texto A República de Platão, e basicamente uma síntese, os aspectos mais importantes eles discutem. E a nossa ideia, então, é passar pelas seções e subseções da seção 1.5, né, em que eles discutem especificamente a República de Platão, examinando os tópicos principais de cada um, e isso deve facilitar a leitura de vocês quando a gente chama atenção para alguns aspectos, tá certo? Então, vamos começar. No início é uma apresentação de um certo contexto histórico do diálogo, né? E oferece também o contexto social, digamos assim, né? Em que está acontecendo o diálogo à República. Esse contexto é o período da decadência da política, considerado, né? Um certo período da decadência da política em Atenas, em que os governantes parecem não ter uma capacidade de conduzir muito bem a organização da cidade, uma cidade que cresce muito, né, e está numa certa crise, e os participantes, então, eles fazem uma reunião na casa de um das personagens, né, o Céfalo, e eles querem, então, fazer uma discussão sobre a condução da organização, né, da comunidade em que eles vivem, ok? Então a reunião se dá na casa de Céfalo, né, que é o anfitrião, e tem uma preocupação principalmente com a justiça e com a política nesse momento específico em que está havendo uma série de crises de governo, né, e uma transformação muito rápida da sociedade. Então o primeiro tópico aí dessa sessão 1.5.1, né, é esse contexto histórico, né. O segundo item que eles vão discutir aí, o segundo tópico que a gente pode encontrar nesse texto, né, é o início da discussão da concepção de justiça defendida por Céfalo, né, que na opinião do anfitrião, dizer a verdade e restituir aquilo que se tomou de alguém. Até hoje essa ideia é uma ideia muito forte, né? A ideia de você restituir alguma coisa, então uma noção de justiça retributiva aí, né? Ou uma justiça que quer restaurar um equilíbrio, né? Restituir aquilo que se tomou de alguém, né? Então fazer justiça é dar a cada um aquilo que lhe pertence. Essa é uma ideia, né, que já é proposta aí na, na República do Platão e que segue sendo debatida e discutida por todo a história da filosofia, né? Então, na opinião de Céfalo, a justiça é uma virtude pessoal, e é preciso agir com justiça para se evitar a morte, né? Sócrates vai discutir essa ideia, mostrando que nem sempre é justo devolver o que foi recebido, como no caso de se devolver uma espada ou uma faca a alguém que está fora das suas faculdades mentais, tá certo? Alguém numa situação de desespero, um louco, coisas assim. Em seguida, é discutida a posição do Polemarco, que a concepção agora é fazer bem aos amigos e fazer mal aos inimigos. Sócrates também vai argumentar, dizendo que essa visão de fazer mal, né, a qualquer ser humano parece ser uma concepção um tanto injusta, né? Aí depois né, um dos grandes interlocutores
do Sócrates entra na conversa, o Trasímaco, né? O Trasímaco vai defender essa ideia de que justiça é a conveniência do mais forte, é aquilo que é conveniente para o mais forte, né? E, obviamente, Sócrates também vai tentar refutar essa ideia, dizendo que o verdadeiro governante busca o bem dos governados e não de si mesmo, né? Então, não é a conveniência para aquele que é mais forte, né? Essa ideia seria contrária, digamos assim, à, à noção do que é um verdadeiro e bom governante. Sócrates vai dedicar mais tempo, né, à refutação dessa concepção do Trasímaco, né? Ele argumenta que a justiça é necessária para a harmonia social, né? Então, e que a injustiça vai fazer multiplicar os problemas da cidade, né? Vai levar à discórdia. Além do que a injustiça ela é ineficaz para resolver os problemas, só faz multiplicar os problemas, né? E ele questiona a ideia de que o injusto é alguém mais feliz do que o justo, né? Essa é uma noção, uma discussão muito importante, porque a gente já vê o Sócrates do Platão, né, que é a personagem que o Platão cria na República, é o Sócrates, né, o debatedor, que encarnaria, digamos assim, as concepções do Sócrates, né, mas na verdade ele representa as ideias próprias do Platão, já que o Sócrates não deixou nada escrito, que foi o professor do Platão, né, mas não deixou nada escrito e tal. Então, na verdade, é por meio do Sócrates que o Platão apresenta essas ideias, as ideias próprias dele, né, as concepções políticas dele. E uma dessas ideias é isso, né, que uma pessoa injusta parece ser uma pessoa a quem falta virtude e uma pessoa que não a quem falta virtude, que não é uma pessoa excelente, né, dotada de excelências, essa é a ideia de virtude, né, possa ser alguém plenamente feliz. Né? Uma pessoa plenamente feliz parece ser uma pessoa plenamente virtuosa, pelo menos é isso que ele sugere. Né? E nos argumentos também, o, o Sócrates enfrenta, né, essa posição do Trasímaco, né, e também de Cállicles, porque esses dois interlocutores, né, consideram a justiça uma forma de violência que, se for naturalizada, né, pode ser aceita como uma norma. Então, a violência passa a ser a norma. E o Sócrates tenta desenvolver um argumento contra isso, né, no sentido de que essa violência, né, representaria o Estado, uma ideia de um Estado, de uma organização repressora e opressora, e então eles estariam defendendo a violência, né, por meio do Estado, e nesse sentido eles desprezariam aquilo que é a essência da filosofia, né, e estariam tentando construir uma falsa justificação para a teoria, para a tirania e a opressão. E é aí que a filosofia se torna mais crítica, mais necessária, porque é por meio da reflexão, do trabalho filosófico, que se pode denunciar que, mesmo que as pessoas aceitem por norma e convenção a opressão e a tirania de seus governantes, é possível mostrar por meio de razões, né, de raciocínios, da reflexão filosófica, que essas formas não são formas legítimas, né? Tá certo? Então, esse é o primeiro, né, o primeiro tom, assim, digamos assim, que os autores extraem da República, né, chamando a atenção. O Sócrates, então, faz a crítica às posições, mas depois Sócrates precisa defender a posição dele e responder aos seus interlocutores. Né? Basicamente, a posição de Sócrates, né, como sendo quase que ingênua, né, ela é contestada, desafiada, né, pelos irmãos de Platão, o Glauco e o Adimanto, e eles desafiam Sócrates a provar, então, que a justiça é preferível à injustiça, e também Sócrates
demandado a oferecer um conceito de virtude mais refinado, né? Eles acreditam que na conduta, nas práticas, né, os seres humanos consideram a justiça uma espécie de hipocrisia social e agem mesmo, né, de uma forma egoísta e só aderem à justiça pela ameaça, pelo medo e pela possibilidade de castigo, né? E então Glauco entra na discussão e ele oferece uma classificação dos bens, né, do que é o bem que a sociedade, que o convívio humano deve aspirar, né? Glauco classifica os bens de três tipos: aquilo que é o bem em si mesmo, o bem apreciado por si, por suas consequências, e aquele bem que é utilizado como meio. Essa já é um refinamento conceitual, uma tentativa de estabelecer distinções conceituais mais ricas, né? E Sócrates então vai considerar a justiça como um bem de segundo tipo, mas o Glauco argumenta que a maioria das pessoas a vê como um bem do terceiro tipo, né? Mais como um meio para você atingir alguma coisa, só que o Sócrates vai tentar defender que a justiça, a melhor concepção de justiça é aquela que assume que a justiça, né, a forma de bem, desculpa, não a justiça, mas que a forma de bem é aquilo que é um bem apreciado por si mesmo, né? E uma sociedade justa talvez seja uma forma de bem desse tipo, ok? Aí eles entram, o Glauco, né, alimenta uma discussão, né, sobre a origem e a natureza da justiça. A justiça defendida a ideia de que a justiça é um mero acordo, é uma convenção criada para as pessoas, porque elas têm medo, né, das injustiças e elas preferem seguir a lei e os pactos para evitar os conflitos. É uma visão de que as normas de justiça elas são úteis, né? Glauco sustenta que a justiça é então uma posição intermediária entre cometer injustiças sem punição, que seria o melhor cenário, e sofrer injustiças sem poder se vingar. Esse seria o pior cenário, né? Se todos nós fôssemos vítimas de injustiças e não pudéssemos nos vingar sobre isso. E a justiça, então, seria uma posição intermediária. A justiça, então, teria uma conexão mais forte com necessidade e medo, mas não exatamente, ela não seria valorizada por ser uma virtude em si mesma, né? Aí é introduzida a famosa, né, metáfora, o mito, né, do anel de giz. É aquela, né, que se é dada a oportunidade, né, tanto para as pessoas justas quanto injustas de agirem de uma forma egoísta e injusta, né, essa natureza humana busca o poder e a vantagem, né? E Glauco tenta ilustrar o mito, né, usar o mito do famoso anel de giz que dá a invisibilidade para as pessoas, né, para ilustrar que as pessoas seriam injustas se não temessem as consequências, né? Isso desafia Sócrates então a provar que a justiça, por que ela seria um bem em si mesmo, né, intrinsecamente valiosa, né? E é algo que estaria vinculado à realização da felicidade, né? Então, Sócrates criada uma situação que o Sócrates teria dificuldade, né, de responder, né? E Glauco segue na justificação, no debate, né, contrastando a vida de uma pessoa completamente justa, que sofre injustiças e é maltratada, com a de uma pessoa completamente injusta que é beneficiada, né, pelo poder e pelo sucesso. Às vezes ela é injusta no comportamento dela e isso permite galgar postos de poder e de êxito, de sucesso e de projeção. Então o desafio é mostrar que a vida do justo é uma vida mais feliz, mais valiosa, e que a do injusto, apesar das aparências, né, e das adversidades, né, a do injusto é uma vida que não merece ser vivida. Essa é a tese que o Sócrates precisa defender, né? Então é criada essa situação em que
a vida do justo, é, a vida do injusto parece ser melhor do que a vida do justo, né? Então, a situação criada para que o Sócrates tente responder a isso, né? Bom, Adimanto entra na discussão fazendo tentando defender a ideia de que a justiça é frequentemente louvada pela sua aparência e pelas suas recompensas sociais, né? Mas não exatamente pela essência. Veja que eles estão negando a ideia de que a justiça seja um bem em si mesmo, né? A justiça parece ser uma coisa mais instrumental na visão do Glaucon e do Adimanto, tá certo? O Adimanto, em particular, argumenta que as pessoas gostam da justiça porque isso alimenta a reputação, honraria, mas não porque a justiça fosse um bem em si mesmo. Então você vê que os dois debatedores, o Sócrates, criam uma situação em que o Sócrates agora então tem que demonstrar que a justiça é um bem em si mesmo e não um bem pelas aparências, né? E isso coloca então o desafio deles terem definir melhor, né? Vejo que é o trabalho conceitual aí que eles estão provocando, né? Que seria crucial defender exatamente o que é a justiça e dizer então por que, que a justiça é superior à injustiça em relação aos seus efeitos e qualidades intrínsecas. Né? Aí Sócrates propõe então que para entender uma ideia, né, o lugar, né, da noção de justiça, é preciso examinar a relação do indivíduo e a sociedade. Né? A justiça tanto para o indivíduo quanto para a sociedade, destacando que a origem das cidades, né, é devido à necessidade humana, às necessidades humanas de cooperação, de divisão de trabalho, portanto, aquela ideia de que nenhum indivíduo vive sozinho. Essa é uma ideia muito forte nessas concepções da antiguidade, né, em particular nas concepções idealistas do Platão e do Aristóteles, de que o ser humano ele precisa do convívio, precisa da interação com outros seres humanos, ele depende dos outros humanos, portanto, ele depende de uma certa organização da cidade. Esse é um pouco o argumento do Sócrates nessa passagem, respondendo ao Glauco e ao Adimanto, certo? Então, Sócrates sugere, né, que a vida numa cidade ideal, né, ela precisa de pelo menos a gente precisa de certas classes de pessoas, digamos assim, né? E ela deve passar então por três etapas, ela deve realizar três etapas, né? Uma cidade precisa ser saudável, ela, né, de cidadãos saudáveis, bem alimentados, bem treinados, né? Ela precisa ser bem armada, ela tem que poder se defender dos inimigos, né? E ela precisa ser bem governada. E aí a figura do filósofo aparece, né, como uma dessas daquele que reúne os atributos necessários para o governo da cidade. Sócrates chama atenção, então, para o caráter da formação do cidadão, né? E aí a educação tem um papel fundamental, né? E a justiça aparece como sendo a virtude central da comunidade, né? A virtude central da cidade. Então, por isso que se diz, né? Mesmo os pensadores contemporâneos vão retomar a ideia de que a justiça é fundamentalmente uma virtude das instituições, né? É uma virtude da comunidade, é uma virtude que diz respeito à relação nossa com outros, né? Com o grupo, com a comunidade. Então, Sócrates defende, né, essa conexão mais forte entre um certo modelo de educação e a realização da virtude da justiça na sociedade, tá certo? Sócrates critica a cultura dominante né, nesse momento, tá certo? As três etapas, então, os três estágios, né, uma cidade saudável, uma cidade bem armada e uma cidade governada. Sócrates vai falar, então, que é a concepção do Platão, né,
de como é que se atinge essa cidade ideal, essa polis, essa comunidade de cidadãos, né? Então, a fundação dessa cidade envolve, então, a criação de uma certa estrutura social que atenda a essas necessidades humanas básicas, e essas necessidades, por sua vez, dependem da colaboração e da cooperação. Então, a realização plena das pessoas é fortemente vinculada a um certo desenho de como se estrutura a política e o ordenamento da sociedade e a qualidade do seu governo, né? Então, atender às necessidades humanas é necessário viver na cidade, né? Para ter uma defesa militar adequada, né, as pessoas poderem proteger a cidade, elas precisam ser capacitadas, treinadas, formadas e precisam de habilidades específicas. E a, né, a condução da cidade como um todo depende de uma liderança que é sábia e que tem uma reflexão mais profunda sobre as coisas que são relevantes, né, e aquilo que define o que seria a justiça e o que seria o bem-estar para todos naquela cidade. Então, o filósofo teria essa capacidade de distinguir, né, a essência da aparência, aquilo que é verdadeiro, né, real, ideal, né, na forma ideal, como diz a teoria do Platão. O filósofo seria alguém preparado para isso, né? Enquanto que o não filósofo não conseguiria. Na seção 1.5.3, há uma certa crítica, né, assim, ao saber tradicional, tanto à teologia quanto ao conhecimento transmitido, né, pelos poetas, né, em particular pela a sabedoria, né, relativa à interpretação da narrativa homérica, né, dos poemas homéricos. Sócrates critica esses poemas por transmitir uma certa visão de teologia, né, que em princípio é enganosa e também não contribui para a educação das pessoas que comporão, digamos assim, essa cidade ideal. Então ele diz que os poetas promovem ideias que são prejudiciais, que impedem que as pessoas vejam a necessidade de se organizar de uma forma ideal essa polis, né? Esses poemas distorcem porque eles retratam excessivamente a felicidade dos injustos, enfatizam excessivamente a desgraça das pessoas que fazem a opção por uma vida justa e destacam a vantagem de se cometer injustiças desde que elas não sejam descobertas e tal. Então, Sócrates condena moralmente, digamos assim, essa ênfase que os textos homéricos, né, os poemas homéricos destacam, tá certo? E por causa disso, né, ele vê que os poemas homéricos não são uma forma adequada de educação para a constituição da cidade ideal. Veja que ele tinha feito uma defesa da cidade ideal antes, né? Ele começa a discutir mais seriamente a relação que existe entre a pedagogia, ou a educação, e a política, né? Platão destaca que a pedagogia deve estar alinhada aos objetivos da cidade, aos objetivos políticos da cidade, ou seja, a realização daquela comunidade, né? Então, o argumento dele então é que a gente deve superar esse retrato que existe na tragédia e na comédia, porque isso interfere muito na formação do cidadão, e dizer que a tarefa, né, da formação do cidadão é desenvolver aquelas habilidades que estão determinadas pela constituição da pessoa, pela própria natureza da pessoa. Tá? Então, deve-se dar menos ênfase, né, àquilo que é trazido pelo saber tradicional, porque esse saber tradicional, na visão do Platão, não contribui para a formação das habilidades e das virtudes necessárias, e, portanto, a verdadeira educação é aquela que respeita, ou que olha, ou que se volta para o desenvolvimento das habilidades segundo a natureza, né, das pessoas, tá certo? A constituição, né, das pessoas.
E essa discussão da natureza passa pela ideia de que cada pessoa, no seu papel social, no seu papel na polis, na sua contribuição para a comunidade, para a sobrevivência e a harmonia da comunidade, ela precisa desempenhar de uma maneira excelente determinadas tarefas. A cidade depende de que essas tarefas sejam bem executadas, e para executar bem essas tarefas que garantem a sobrevivência e a harmonia e o convívio na comunidade, e a força também da comunidade, pessoas e gerações precisam ser treinadas nessas atividades e tarefas específicas. Então Platão começa a fazer uma listagem, digamos assim, de quais seriam, né, essas tarefas, né, do comerciante, o agricultor, o soldado, o líder, o governante, né, e ele começa a distribuir e a examinar a natureza desses tipos sociais que são todos necessários para a constituição da sociedade, tá certo? O Platão entende que a educação para as artes, né? As artes aí seriam a educação no sentido de ter uma capacidade de apreciar a harmonia, a amizade, a beleza, essa característica, né, de poder apreciar a boa ordem, a harmonia, a beleza, né, e tanto do convívio humano quanto da organização da sociedade, é uma coisa que nos sensibiliza e isso leva, então, provoca a mente humana para a importância e o exercício da razão. Né? Porque a razão, o exercício, uma vida racional, uma visão justificada, né, do ordenamento da sociedade, uma visão racional da estruturação da sociedade, passa por você reconhecer esses aspectos. Né? A sociedade precisa ser harmoniosa, ela precisa prevalecer a amizade entre as pessoas, e ela precisa ser de um certo tipo, né? A justiça tem, então, um papel fundamental nisso, e isso tudo nos permite reconhecer a beleza dessa ordem, né? Então, um desenvolvimento, uma educação para perceber, né, digamos assim, o caráter elevado, né, da amizade, da harmonia e da beleza, é um ponto de partida para a reflexão do Platão aí, né? Aí, obviamente, a preparação física, né? Lembra que a sociedade grega nesse momento é uma sociedade voltada para a formação de guerreiros, né? Para se defender e atacar, né? É uma sociedade que vive em função da guerra, né? Além dessa educação, né? Uma virtude importante das pessoas que vai ter um reflexo na sociedade, né? É a capacidade de ter autocontrole. Então, nem todo mundo tem autocontrole. Autocontrole é uma coisa difícil de você desenvolver, é uma habilidade específica, né? E esse autocontrole, ele parece ser essencial para que se realize de uma forma plena, né, o autogoverno na sociedade. Né? Então, quem governa uma sociedade, ele tem que ser capaz de se autogovernar, e autogovernar ali significa ter um controle sobre, né, os impulsos do corpo e da alma, perceber como eles estão conectados, reconhecer como eles estão conectados, ser conhecedor disso, né, da constituição do corpo e do funcionamento da alma, né, ver como que essas coisas se articulam. E ele acha que essa compreensão, esse conhecimento, né, a respeito de como se conecta corpo e alma é importante para o autocontrole e a capacidade de se autogovernar. E ele diz que essa capacidade é um atributo importante para um bom governante. Quer dizer, uma cidade que queira ter êxito na sua estruturação precisa assegurar que quem vai ocupar o cargo de governante seja alguém que tenha autocontrole. Então, a justiça é aproximada a essa ideia de uma capacidade equilibrada de autocontrole e de autogoverno, né?
uma espécie de ideal de autocontrole, que ele é tanto pessoal quanto político, né? Então, essa ideia, né, que aproxima a justiça do autocontrole, e o autocontrole como sendo uma virtude tanto dos indivíduos quanto a virtude do líder da comunidade, do líder político, aquele que diz como que a cidade deve ser guiada, conduzida, governada. E isso asseguraria, então, esse outro item, né, a harmonia entre o corpo e a alma, isso asseguraria o corpo e a harmonia entre o corpo e a alma, e ter essa posição de equilíbrio de alguém que conhece e domina o corpo, e conhece e domina a alma, essa capacidade, né, de formar uma espécie de autocontrole, autogoverno, que constitui o caráter da pessoa justa, né, tanto no sentido pessoal quanto no sentido social. Né. Então, seria essa formação, a cidade ter consciência de que é esse tipo de cidadão que ela precisa treinar, e dentre esses treinados para todo esse conhecimento a respeito do autocontrole, do autogoverno, da justiça, o conhecimento sobre a harmonia entre o corpo e a alma, e dessas pessoas treinadas com essa habilidade que se terá a figura do governante. Né? Então, a figura do governante representa uma certa harmonização entre aquilo que é o interesse próprio, egoísta, né, é o interesse próprio da pessoa, né, não egoísta, mas é o interesse próprio, e o interesse da cidade. Quando é que eles se harmonizam? Né? Quando a pessoa percebe que o equilíbrio dela é adotar uma postura justa, e ela adotando uma postura justa, ela contribui definitivamente para a harmonia, a beleza da cidade. Então, estaria aí, então, né, a perda desse autocontrole seria a decadência, e, portanto, para que haja a construção desse ideal de sociedade, é preciso que as pessoas sejam justas. Né? E, finalmente, eles abordam o objetivo central da República, que é exatamente esse de recuperar a harmonia e a justiça na polis, né? A polis que está em crise, né? A polis que tem crise de governo, sucessivas crises, né? Como se diz, né? Todo mundo furando os olhos de uns dos outros, né? E agindo de maneira injusta, né? Na condução das suas decisões, olhando sempre de um ponto de vista egoísta, sempre de um ponto de vista pessoal, né? Sem ter a visão de como que essas condutas injustas, né, vão repercutir para a decadência da polis. Né? Então, seria a forma de reverter essa crise, essa decadência, seria então a promoção dessa capacidade de autogoverno e de justiça no sentido em relação, né, ao ideal da polis de harmonia e beleza. Ok, então esse é um tópico muito importante que os autores, né, o Asman e o Dutra ressaltam, tá certo? E aí na seção 1.5.4 é a retomada então dos papéis, né, desses papéis, qual que seria a função dessas pessoas, né, quem são as pessoas que executariam aquelas funções necessárias para o bom ordenamento da cidade, e como que elas seriam treinadas, né, qual que é o caráter dessas pessoas. Né? Então, há uma discussão, o Adimanto questiona a felicidade daqueles que são responsáveis por guardar a cidade, né, os guardiões, né, argumentando que eles não ganham nada pessoalmente com essas funções de se sacrificar pela cidade. Né. E Sócrates responde dizendo o seguinte, o que ele deve pensar, né, é a felicidade da cidade como um todo. A felicidade aí também é no sentido do êxito, né? Então as pessoas se sacrificam pelo êxito da cidade, né? E não de um grupo específico. A felicidade individual, ela, ela só vai ser plenamente realizável, né? Se a pessoa é membro de uma cidade feliz, né? De uma cidade bem ordenada, de uma cidade justa, né? Então, é aquela ideia que existe no pensamento antigo de que não existe uma felicidade individual, a felicidade é uma construção coletiva, né? Que é a ideia de uma
a felicidade própria, a vantagem no sentido de a satisfação própria ou a vantagem própria é algo que eles veem de uma forma negativa, né? Eles tentam mostrar que isso não representa o ideal de virtude e a virtude geraria algum comprometimento do indivíduo, né, no sentido de reconhecer a sua dependência da sua própria existência, do seu lugar, né, de tudo aquilo que é oferecido a ele em relação ao bom ordenamento da sociedade, né? Então, a gente poderia dar um exemplo, né? As pessoas passam no vestibular de medicina achando que é tudo por mérito próprio, né? Mas não percebe o sacrifício da sociedade, né? Na verdade, que quem gera a oportunidade de realizar um curso de medicina e tal, na verdade, é o conjunto da sociedade. Então, esse seria só um exemplo, né? Para perceber essa dicotomia, né? Esse digamos, um anti-individualismo que prevalece no pensamento desses filósofos clássicos, né? Sócrates já estava combatendo isso contra os sofistas, e depois Platão, e depois Aristóteles também vai combater nesse sentido. Né? A noção de indivíduo sozinho não existe. Né? A pessoa é sempre membro de uma sociedade. Se ela é membro, ela é uma parte. Se ela é parte, ela desempenha uma função. E a realização da pessoa está de acordo com o desempenho dessa função e a realização plena dessa função. Tá certo? Há uma discussão também, né, sobre como é que a sociedade atinge o seu equilíbrio econômico e a sua autossuficiência. Né? Há uma discussão de que ela não deve ser nem muito rica, nem muito pobre, deve ter um tamanho razoável para que ela possa manter a sua unidade e a sua autossuficiência. Né? A ideia de que se ela cresce muito, ela tende à divisão, né? E um tamanho menor, digamos assim, né, é uma fonte de possibilita, né, o equilíbrio econômico. O excesso de riqueza gera luxo, o sentido de se diferenciar em relação às outras pessoas, e obviamente gera também preguiça, porque você tem muito mais pessoas, né, que podem te atender, e a pobreza leva a uma certa decadência moral e uma certa maldade das pessoas, né, porque as pessoas lutam para sair da pobreza, lutam contra a pobreza. Então, nem pessoas nem muito pobres, nem pessoas nem muito ricas que vivem um padrão luxuoso, né? Uma pessoa nem muito miserável e nem muito rica. Então, a cidade precisaria de um certo equilíbrio. E isso é um certo tamanho, né, seria suficiente para manter a autossuficiência e essa unidade. Né? Então, essa sociedade é uma sociedade que tem que ser voltada continuamente para a formação, né? Porque, veja, o que a sociedade visa, né, é formar aquelas pessoas que vão cumprir as atividades essenciais para a boa condução da polis, né, a boa harmonia e unidade da polis. Né? Então, toda a tarefa da sociedade é formar bem os seus cidadãos. Né? Quanto mais opções em termos de pessoas para executar aquelas atividades que são necessárias à boa ordem da polis, melhor. Né? Então, é a educação que promove as virtudes necessárias, né, tanto para a justiça quanto para a harmonia e a unidade na cidade. Então, a formação do cidadão, para o Platão, né, é uma coisa crítica. Então, Platão é o que mais fortemente vinculou a formação das pessoas ao bom ordenamento da polis. Né? Aí surge, né, uma discussão, né, que é só a formulação de leis que proponham desenhos harmoniosos, digamos assim, para a constituição da cidade, né, que então essa é a ideia de que a política tem a ver com uma organização constitucional, ou seja, de leis, né, fundamentais, estruturantes, né, isso não é suficiente, porque se você não tem os cidadãos, né, que desempenham as funções e os papéis que as leis prevêem, né,
você não vai ter uma cidade harmoniosa, bela e, e, e que representa uma unidade. Né? Então, que tipo de educação, ou que tipo de habilidades e que tipo de, os gregos chamam de excelências, né? A virtude, a areté, no plural, né? Seria as aretai, né? As excelências que os cidadãos precisam para constituir minimamente essa cidade. Então você veja que toda a educação está voltada para a constituição dessas excelências, dessas aretai, né? A primeira coisa é que a sociedade justa ela precisa da sabedoria. Os cidadãos precisam ser capazes de distinguir, né, de compreender o seu papel, o seu lugar, de saber o que é falso do que é verdadeiro. Então, a sofia, a sabedoria é fundamental. Segundo, a coragem. Né? Os cidadãos têm de ter coragem para enfrentar os desafios, todos os desafios. Desafios da natureza, desafios dos seus inimigos, né? O desafio de manter a ordem interna, o desafio de manter o vigor e a força da cidade. Né? Então, esses aspectos da vida pública, né, da vida política, demandam coragem. O cidadão ele precisa ter também moderação, né? Ele tem que entender que ele não está num trabalho solitário, que ele precisa ser moderado nas suas pretensões, né, porque algumas são realizáveis, outras não. E todos os seus objetivos, na verdade, são modulados pela cooperação de todos os outros. Então, a moderação é uma coisa fundamental na organização da polis. Né? E, finalmente, a justiça, né? Olhar para a importância das instituições, a importância das regras, a importância das leis, né? No sentido daquilo que contribui para o equilíbrio. Né? Então, essa é a ideia de que a justiça é sempre pensada em termos de uma balança. Né? Quer dizer, é aquilo que contribui para não permitir que os conflitos se multipliquem, né? Que sempre cria uma alternativa, né? Ou resolvam, né, os conflitos, ou ofereçam uma alternativa aos conflitos, aos embates. Né? Então a justiça como esse caminho de mediação, de negociação e de promoção, né? Não do interesse pessoal, mas daquilo que é o interesse da cidade. Tá certo? Então, essas são as virtudes fundamentais, né, que o Platão vai defender, e ele então diz que essa justiça, no sentido da cidade, né, no sentido da polis, é uma coisa importante, né, e tem a ver com que cada um exercer a sua própria função sem querer exorbitar aquela função para que é melhor treinado, né, e querer, não sendo bem treinado, interferir na função dos outros. Né? Quer dizer, a justiça depende dessa não interferência. Né? Então, daí essa necessidade de regulamentação e de manter cada pessoa bem treinada na sua excelência, né, para aquela função específica. Porque a realização plena das tarefas necessárias à vida social depende dessa constituição. E para o Platão, cada um está mais melhor forjado pela natureza, né, para desempenhar determinadas tarefas ou funções do que outras. Então, é uma questão de algo que aflora, né, desenvolvido pela educação, né, mas já é algo constitutivo da pessoa, da personalidade da pessoa. Né. O outro item, né, é que eles fazem, então, o Platão alimenta um paralelismo, né, entre a alma e a cidade. Né, a cidade é uma projeção ampliada da alma, e lembra que para o Platão a alma tem uma origem, né, no mundo das ideias, né, no mundo da perfeição, etc. E a justiça, então, a justiça na cidade reflete, então, o equilíbrio, a justiça na alma, né, que cada parte da alma humana está exercitando a sua função específica, né, e a parte racional tem uma prevalência sobre todas as outras.
Então, há um paralelo, né, uma analogia entre a constituição e o equilíbrio da alma, uma vida justa, né, uma vida pessoal justa, virtuosa, com a virtude da sociedade também, da comunidade. Tá certo? Então, daí, isso já leva, né, obviamente, vocês aqui a pensar que se a vida justa é governada pela capacidade racional, né, a polis, a cidade também tem essa estrutura, né, da alma racional se sobrepondo, né, a, né, que a alma racional corresponde a uma conduta sábia, né, uma conduta guiada pela sabedoria, se sobrepondo e freando, digamos assim, a alma irascível, né, aquela associada à coragem dos guerreiros, né, aquela coisa de ir para o confronto, desejar o confronto, né, e a alma apetitiva dos comerciantes, né, que é sempre dos comerciantes, dos produtores rurais, né, aquela que é associada a, a, a sempre desejar mais, né, conquistar mais e tal. Né? Então, a, a alma racional representaria o equilíbrio, então, sobre o apetite de um lado e sobre esse impulso irascível do outro. Né? Então, a alma racional é o que traria o equilíbrio. E esse arranjo, né, das funções da alma é projetado então na cidade, tá certo? Então se pode dizer então que se chega a uma ideia de justiça intrínseca, né? A justiça é desejável por si mesma e não apenas pelas suas consequências. Não é porque ela é apenas um meio para as pessoas. Sócrates defende que a justiça deve ser praticada porque promove a saúde da alma e a harmonia interior, e isso é intrinsecamente valioso, né? Porque permite que cada pessoa se realize como pessoa. E isso só é possível, obviamente, dentro de uma comunidade, certo? Então, há uma relação entre o Estado justo e o indivíduo justo. Essa é a ênfase que o. E lembra que justiça é essa virtude, é essa excelência, é essa aretai, é você desenvolver ao máximo, da forma mais completa possível, aquela habilidade para a qual você já tem uma inclinação, né? E na ideia do ser humano, né? A gente na nossa Constituição, né? Essa parte racional, ela pode prevalecer sobre as outras, né? Mas nem em todas as pessoas, né? Algumas o apetite prevalece, a outra o impulso irascível prevalece. Essas pessoas não são menos úteis na sociedade. Cada uma tem um papel, né? Uma de soldado, outra de comerciante, produtor, etc. Bom, isso é a seção 1.4, finalmente indo para a seção 1.5.5. Aí vai falar um pouco mesmo retomar essa ideia, né, da harmonia que supostamente existe entre a boa constituição da alma humana, né, a harmonia que existe, né, dentro da conexão entre o corpo e a alma humana e a essência humana, e o papel da classe dirigente. Né? O Platão vai, então, alimentar uma certa ideia de comunismo, né? Um sistema de convívio comum, né? Isso que é a ideia do comunismo. Né? Platão defende, então, um sistema comunista para a classe dirigente, com a renúncia. Né? O dirigente, então, é alguém que tem que olhar não para os seus atributos particulares, é alguém que tem que se sacrificar ou tem que estar disposto, né, ou considera mais nobre e tem condições para renunciar aos seus aspectos particulares, né, a sua família, a sua propriedade privada, e se sacrificar em favor da comunidade. Então, a justiça verdadeira só poderia ser realizada, na visão do Platão, né, quando os cidadãos eles renunciam a esses interesses individuais. Né? E a união do poder econômico com o poder político, ela é uma coisa que é prejudicial. Então, se alguém ascende à posição política, né, pelos seus atributos, né, ele é alguém que deve abandonar, digamos assim, os impulsos pelos interesses econômicos. Né? Então, para o Platão, é necessário separar a figura do governante, né, desse tipo de vida
que é baseada nos apetites, nos impulsos, etc. Então, há uma aproximação muito grande entre o Estado como sendo o arranjo da polis, né? O Estado político é o arranjo da comunidade, como sendo algo que é pensado pelo ser humano e que corresponde à constituição humana, né? Então, a justiça é apresentada como um hábito mental. Veja que as boas leis na cidade promovem essa boa constituição das pessoas, né? E é isso que permite internalizá-la, né? Então, através da reforma para para a visão, né, de que cada pessoa tem um lugar, tem um papel, tem uma função dentro da boa ordem da polis, é que é crucial, né? É, então há uma ideia de um certo comunismo aí, né, essa ideia de que a pessoa abre mão das suas propriedades, né? Isso não é uma ideia estranha no mundo grego, tá certo? Essas ideias já estavam presentes, só que a diferença é que agora ele faz uma defesa com argumentos éticos, né, com argumentos filosóficos, né, desse comunismo, né? Então, o que ele quer combater é uma ideia de que o indivíduo é uma unidade que pode viver isoladamente, tá certo? O indivíduo está fortemente conectado à comunidade. Platão quer recuperar essa ideia, né? O pensamento ético dele recupera isso, né? A constituição moral, o estatuto moral do indivíduo é fortemente dependente de uma harmonia, de uma riqueza e, digamos assim, da beleza da constituição da cidade. Esse regime comunista, né, proposto principalmente para os governantes e para os soldados, né, as pessoas que desempenham essa função precisam ser capazes de sacrificar-se, né? Então essa ideia do altruísmo, né? E a propriedade, nesses casos, ela é necessária, a propriedade coletiva é necessária para poder evitar que os interesses econômicos interfiram na função que essas pessoas vão desempenhar, né? Em seguida, eles passam para a discussão sobre a felicidade e o bem da cidade. Então, a felicidade individual, né, daqueles que são os guardiões, lembra que esse tinha sido um questionamento que tinha sido feito ao Sócrates, né? Ela deve ser subordinada à felicidade da cidade como um todo. Quer dizer, ninguém está autorizado a pensar a sua felicidade individual, os seus ganhos, suas vantagens, é, às custas, digamos assim, do comprometimento da força, da constituição, da harmonia, da beleza da comunidade como um todo, né? E a ideia é que essa felicidade da cidade, né, ela é prioritária. Eles chamam isso de os filósofos dizem que ela antecede é porque ela é mais prioritária, né? Tanto Platão quanto Aristóteles vão dizer isso, né? O Aristóteles inclusive diz que a cidade antecede os indivíduos, ela é anterior aos indivíduos. Quer dizer, no sentido de que ela é anterior porque ela é mais fundamental, que ela é mais básica, né? Ela é mais prioritária nesse sentido. É dela que flui as coisas, né? Então, no fundo, o que eles querem mostrar é que a felicidade dos indivíduos só pode ser plenamente realizada. Veja que os pensadores dessa época têm uma visão sobre o que é essa excelência, né, essa realização plena, né? Só pode ser plenamente realizada se ela acontece na cidade, né? Ninguém pode ser plenamente feliz se o seu comportamento, as suas atitudes envolvem o enfraquecimento, a multiplicação dos conflitos dentro da cidade. Okay? Platão também propõe, né, uma educação igualitária para homens e para mulheres. Ele propõe uma certa abolição da família, da ideia de família, para a educação dos guardiões, né, a formação dos guardiões. É bom que eles não tenham esse vínculo muito forte com a família. Eles discutem, né, esse critério de justiça e a unidade da cidade, né? De novo, né, destacando que
a justiça da cidade, né, só pode ser plenamente alcançada se cada parte desempenhar muito bem ou com excelência a sua função. Então, uma forte separação da vida pública da vida privada, porque essa vida privada tende a comprometer a vida pública, né? E eles ficam pensando então sobre como que se dá a realização dessa cidade ideal, né? E isso mostra então que há uma confluência entre a filosofia e a política. Isso é uma questão que a gente põe lá nas tarefas para vocês pensarem, né? A solução para os problemas da cidade parece ser ou requerer, né, a aproximação entre a filosofia e a política, uma coisa que é aspirada aí pelo Platão. Eles começam a falar então de quem que é esse governante ideal, né? E como é que se faz para implantar essa justiça na prática, né? Platão, nesse momento, ele faz um apelo, né, uma metáfora, né, de que as pessoas, quando estão no navio, num barco, né, o piloto é aquele que possui conhecimento necessário para a navegação, né? E, e às vezes ele é visto como um inútil, um charlatão, né? E pela tripulação. E eventualmente alguém na tripulação pode querer ocupar o cargo do piloto do barco, né? Daquele que vai governar o barco, né? Mas isso mostra, então, isso é usado, né, pelo Platão para ilustrar um pouco a situação política que eles estão vivendo, né? Pessoas que não entendem da arte de governar, ou seja, o que significa conduzir, né, o navio diante dos desafios que podem aparecer, como manter a integridade do navio, a segurança da população, etc. E as pessoas acham então que vem, né, o piloto ali fazendo pouca coisa, né, e as pessoas acham então que não é necessário uma arte especial, não é necessário um conhecimento, não é necessário. Cada um seria capaz de pegar no manche ali do navio e conduzi-lo. Não é verdade, né? Quer dizer, a condução só será exitosa para aquele que detém o conhecimento, né? Então isso é um ponto que aproxima Platão, na opinião do Platão, aproxima o filósofo da posição do governante, né? Essa metáfora é muito rica, é muito interessante, eles estão discutindo isso lá no texto. Aí precisa chamar a atenção também para uma certa aversão que os filósofos têm, né, em relação a toda, digamos assim, ao ambiente horroroso que é a política, né, e seria a necessidade de um certo engajamento, um certo envolvimento dos filósofos com a política para poder resgatar a política, né? Se o filósofo vira as costas para a política, então aí mesmo que você vai ter nenhuma chance de recuperar a crise, né? Recuperar a polis da crise, né? Ou introduzir um governo melhor, né? Platão tem uma certa esperança, né, de que a filosofia e a política venham se coincidir, né, no governo da polis. Ele diz que isso seria o ideal, então funciona como uma espécie de utopia, né, para ele. E ele parece sugerir também uma certa leitura, né, do Platão, parece sugerir que os filósofos deveriam estar mais preocupados, deveriam estar mais comprometidos em assumir essas tarefas de governo porque eles estão mais preparados, né? Mas individualmente, dada a formação do filósofo, você nunca vai conseguir persuadi-lo, né? Então o Strauss oferece um intérprete político importante, um pensador político importante, né? Mais conservador, mas é um pensador contemporâneo importante. Strauss defende a interpretação de que é mais fácil convencer o povo a seguir o filósofo do que o filósofo a governar o povo, né? É mais fácil convencer o povo a aceitar o governo de um filósofo do que convencer o filósofo a governar, né? Então é necessário que os não filósofos obriguem os filósofos a assumir o comando das cidades, né?
se a metáfora do Platão estiver correta, tá certo? E aí no último item, então são várias, né, uma reflexão mais abrangente sobre aspectos gerais do livro A República, né, como que elementos ontológicos, epistemológicos, éticos, políticos, pedagógicos são todos associados no livro 7, né? O livro 7 é o livro em que é apresentada a alegoria da caverna, né? Que faz a distinção entre aquilo que é o conhecimento verdadeiro, o conhecimento epistêmico, aquele que pode ser demonstrado, né? Da mera doxa, né? Que é a ideia da opinião, da mera opinião, né? Então, a alegoria da caverna tem um papel importante aí, né? Fala dessa capacidade dos seres humanos de atingir a verdade, e tem a ver com a metafísica do Platão, isso, né? Que é sair da caverna, né? Olhar essa verdade de uma maneira objetiva, neutra, universal, né? E dizer que isso é essencial para resolver os problemas éticos políticos, né? Porque senão a gente se deixa guiar pelas aparências e não pela essência das coisas, né? Finalmente, a conexão que existe, né, as finalidades, né, da ética e da política, né? Que é promover uma máxima ideia de bem, de justiça, né? Uma certa perfeição. Lembra que é, guiar tanto a conduta humana quanto a conduta da polis, né, o governo da polis, na direção da forma ideal da justiça e do bem, é algo que está no pensamento do Platão, tá certo? E daí, então, aparece essa tese do filósofo rei, ou do rei filósofo, né, depende de como a gente interpreta, né, que só pode ser bem governante quem detém certa sabedoria e, por outro lado, os sábios é que devem governar, né? Então, fica essa ambiguidade, né? Se é o filósofo rei, se é o rei filósofo. De todo modo, há aspectos, atributos, né, do rei, desculpa, do governante, que são os mesmos atributos desejáveis para o governante, que são atributos para os quais o filósofo é treinado, né? Existe então esse paradoxo, né, do filósofo governante, né, que como é que o filósofo vai é uma interpretação da metáfora da caverna, da alegoria da caverna, né, da metáfora contida na alegoria, né, que como é que faz então o filósofo, ele sai, vê a luz e como é que ele convence as outras pessoas, né? E é o problema de sempre estar sujeito à resistência, tá certo? Os autores trazem então a posição do Kant, dizendo não é desejável que os filósofos governem, mas que os filósofos sejam apenas ouvidos, né? Sejam conselheiros, né? Essa é a ideia. Platão faz uma crítica então geral às formas degeneradas de governo para ele, né? Que é a timocracia, a oligarquia, a democracia, a tirania. A democracia ali seria uma espécie de demagogia, né? É o governo do povo, mas é um governo baseado não no esclarecimento, né, na força do esclarecimento, mas nos impulsos. Então, Platão recusa, né, critica, né, e mostra os defeitos de cada uma dessas formas de governo. Vai fazer uma defesa, obviamente, da filosofia como uma espécie de vida que teria um estatuto superior, né, e que dela a gente consegue analisar todas as outras, tá certo? Ele vai falar, né, da importância da arte memética e como que isso está conectado com a imortalidade da alma. E, finalmente, ele vai discorrer um pouco, né, sobre essa cidade ideal, construída apenas em termos de pensamento, como ela deve servir de modelo para guiar as outras na questão prática, né? Então, Platão acredita que você formular bem, de uma maneira coerente e consistente, um ideal de cidade, né, você pode usar esse ideal para guiar as suas condutas na prática. Okay? Então, essa é basicamente a estrutura, né, eu extraí aqui todos os tópicos principais da seção 1.5, né, em todas até do 1.5.1 até 1.5.7, eu extraí praticamente todos os tópicos que são discutidos pelos autores
E espero que isso possa facilitar, digamos assim, a leitura de vocês, possa guiar, né, a compreensão de vocês sobre a República. Espero que vocês leiam a República de Platão, né, nada mais prazeroso, né, de uma vez que você tem esse arranjo, uma visão de como que está organizado o arranjo do texto, você comece a examinar, né, os detalhes do texto, né, e uma leitura prazerosa. Esperamos então que vocês consigam avançar na leitura e na compreensão do texto A República de Platão, a partir dessa apresentação que eu fiz, de um excelente trabalho feito pelo Asman e pelo Dutra no livro Filosofia Política 1. Ele não esgota toda a interpretação, não esgota toda a visão política do Platão, não esgota nem mesmo a interpretação da República, há várias interpretações possíveis, mas a gente pensou os elementos principais, e por aí você já vê a riqueza da coisa toda, né? Então, é isso, eu gostaria de agradecer, vou ficando por aqui, na próxima conversa eu volto com uma apresentação do pensamento político de Aristóteles. Um grande abraço e até mais.